E agora na sua rádio UPV você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus. Deus, a minha saudação é com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, é um privilégio mais uma vez estar com o pastor Fabiano, agora num programa diferente do que nós estamos acostumados a estar aqui, né? Estamos sempre aqui no programa da irmã Rebeca e hoje estamos com o culto no seu lar, um programa abençoado da parte de Deus. Estou aqui com as irmãs, eu cheguei aqui, elas estavam louvando, são bênçãos de Deus. É um prazer estar com as irmãs, assim como também com o pastor Fabiano. Sentimos a presença de Deus e aquilo que o Espírito Santo assentara ao meu coração, pelos louvores em que as servas de Deus louvaram, Deus confirmou a mensagem, aquilo que Ele quer que nós falamos, pregamos, aquilo que nós evidenciamos nessa noite aqui. Então, um abraço a todos os ouvintes, a todos os irmãos que estão ligadinhos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, louvando junto, também se conectando, estão conversando também com o pastor Fabiano ali, pedindo as orações, né, desejando os louvores. Estão em contato com a rádio PV Joinville, essa rádio que Deus tem usado com mão forte dentro dessa cidade, e de dentro dessa cidade tem expandido por todo o estado de Santa Catarina, nação brasileira, e além das fronteiras da nossa nação, do nosso continente, Deus tem alcançado almas e o nome do Senhor tem sido glorificado através desse projeto, desta rádio. Queridos, por esses motivos, é uma felicidade de nós mais uma vez estarmos aqui. Tá bom? Já quero pedir perdão para os irmãos, porque eu cheguei bem atrasado, né? Faz 10 minutos mais ou menos que eu adentrei ao estúdio, mas eu estava trabalhando até às 18 horas, 18h15, e eu moro lá do outro lado da cidade de Joinville. A cidade de Joinville é uma cidade, né, com quase 680 mil habitantes, é uma cidade grande, vários bairros, e eu moro no outro extremo da cidade. A rádio fica localizada em um extremo, eu moro no outro extremo da cidade. Tive que ir em casa, tive que fazer uma obra missionária depois que eu saí do serviço ainda. Estamos ajudando um irmão, né? Os irmãos vão saber dessa obra daqui uns dias. Estamos aí nos esforçando para fazer essa ação voluntária para ajudar um dos nossos irmãos. Então, contudo também, né, dei assistência aos meus filhos, à minha esposa, passei em casa correndo. E agora já estamos aqui, praticamente viemos direto do trabalho, não deu tempo de parar, tomar aquele cafezinho abençoado, nem tomar banho deu tempo, meus irmãos. Do jeito que nós estávamos trabalhando, já estamos aqui. Importa é que seja feita a vontade de Deus, não é verdade? Deixo aqui meu abraço a todos os irmãos que já me conhecem, que acompanham a Rádio PV Joinville. Gratidão pelo convite, né, pastor Fabiano, todos os irmãos envolvidos com esse projeto, com essa rádio maravilhosa, por ter lembrado de nós com carinho e, mais uma vez, ter nos trazido até aqui para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, se você tem a sua Bíblia na mão, se você tem a sua Bíblia no aplicativo, no celular, se você pode, se você não está dirigindo, você está ouvindo o programa da sua casa ou de um lugar cômodo e tem aí acesso à palavra de Deus, pegue a sua Bíblia na mão. O Espírito Santo me deu uma mensagem, essa mensagem
está na menor das cartas em que o apóstolo Paulo escreveu, uma carta muito conhecida da igreja e dos amantes das Sagradas Escrituras, a carta que o apóstolo Paulo envia a Filemon. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Dentre os 25 versículos que compõem essa carta, eu quero ler com os irmãos apenas 2, o 10º e o 11º versículo da carta que o apóstolo Paulo envia a Filemon, e falar a respeito daquilo que assentara o Senhor aos nossos corações. Queridos, a carta enviada a Filemon pelo apóstolo Paulo, no seu verso 10 e 11, diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora muito útil a ti e também a mim. Esta é a palavra. Queridos, a carta que o apóstolo Paulo envia a esse homem é uma carta que compõe apenas 25 versículos. Esta carta o apóstolo Paulo escreve a próprio punho. O apóstolo Paulo escreve essa carta no ano 60 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, no momento em que escreve, ele está em Roma. Ele está em Roma porque está preso. E a prisão a qual ele está preso é uma prisão domiciliar. O apóstolo Paulo, então, está dentro de uma casa alugada, mas ele está sobre a guarda pretoriana. Ele está sobre os cuidados da guarda pretoriana. Durante todo o tempo em que o apóstolo Paulo está dentro dessa casa, sempre tem acompanhado dele um dos soldados da guarda, para garantir que o apóstolo Paulo não saia daquele lugar. Porque ele não está preso em um presídio na cidade de Roma. A condenação é uma condenação de espera. Espera por aquilo que ele ainda vai ser julgado. Mas a garantia que ele não se ausente e não se torne fugitivo é a forma que a legislação da época acha para decretar a sua lei. E dentro deste tempo, desta realidade, é normal que eles pegam aqueles que vão se tornar prisioneiros. E por ainda não serem julgados quando têm a cidadania romana, eles têm o direito de alugar uma casa e ficar nas cercanias da cidade de Roma. E de dentro dessa casa eles não podem sair até que sejam julgados. O apóstolo Paulo está nesta condição. Nesta condição, o apóstolo Paulo tem alguns direitos. Um dos direitos que o apóstolo Paulo tem é de receber visitas. É tão verdade que junto com ele, nesse período, a todo tempo, está ali auxiliando o seu amigo Aristarco. Também nesta casa sempre está visitando ele o seu amigo por nome de Tíquico. O evangelista Lucas também visita. E a historicidade bíblica diz que Lucas chega até a passar um período morando com Paulo na mesma casa. Paulo está cumprindo pena, mas Lucas, por ser médico,
Lucas, por ser estudante de direito na época, ele tem algumas regalias e também é cidadão romano, então ele também pode morar um tempo com Paulo, e é isso que ele faz. Então o apóstolo Paulo, ele não pode sair da casa, mas ele pode receber visita. E essas visitas também podem levar aquilo que o apóstolo Paulo quer falar para alguém. Ele está preso, mas ele pode expressar aquilo que pensa. É um direito que tem, segundo a época, de todo cidadão romano. Ele tem o direito de expressar aquilo que pensa. Tem o direito de ter a liberdade de expressão. Ele pode usar isso para se autodefender. Pode mandar as suas cartas, ou pode mandar através de um mensageiro o recado. O recado ao concílio romano, ao juízo da época. Ele pode falar também com o seu país natal. Se fosse esse o caso, ele teria esse direito. Ele pode também dar um feedback daquilo que está acontecendo com ele, se ele está sendo maltratado, sim ou não, nesta prisão domiciliar. Ou seja, ele tem muitas regalias no que tange a expressão dele. O que ele quer falar, ele pode falar. Ele tem esse direito mesmo, estando preso. Mas o que faz o apóstolo Paulo estando preso? Estando preso, o apóstolo Paulo escreve 4 cartas. Estando preso em suas prisões, esta é a primeira, mas as outras, o apóstolo Paulo, das 13 cartas que ele escreve, 4 cartas ele escreve de dentro das prisões. Dentre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, 9 delas são cuidando das igrejas em que ele passou, evangelizou, discipulou, formou ali obreiros, abriu um espaço, e 9 são as cartas às igrejas. 4 dessas cartas são cartas direcionadas a pastores, ou melhor, 3 destas cartas são cartas pastorais. 2 são para o mesmo pastor. São a primeira e a segunda carta de Timóteo. A terceira carta é a carta escrita a Tito. E a última das suas cartas é essa carta que nós estamos lendo. E ele está dentro dessa realidade, desse contexto. O que quer dizer a palavra de Deus para nós com a realidade que o apóstolo Paulo está vivendo? Independente da situação que ele está, independente daquilo que ele está passando, e aproveitando a oportunidade que tem, tendo ele a oportunidade de falar o que quisera, falar para o seu próprio bem, falar para a sua própria defesa, o apóstolo Paulo rejeita toda essa ideia de autodefesa e de pensar em si mesmo, toda a ideia de fascismo e egocentrismo, ele deixa de lado, e ao invés disso, ele se preocupa com o tempo que tem e com o direito que tem de escrever cartas à igreja. O que quer dizer o Senhor nesta fala, segundo esta realidade? Que o tempo que ele tem e aquilo que ele tem de direito, ele usa para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele não se preocupa com ele mesmo, ou não se preocupa com aquilo que ele está passando, ou com o direito que tem. Ele deixa de lado as suas próprias razões e ele passa a dedicar o seu tempo à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em preocupação com alcançar mais almas ainda, em preocupação com buscar mais ainda daqueles que estão perdidos, em preocupação com ainda evidenciar mais o reino dos céus, em preocupação de declarar mais ainda o Cristo que ele tem como seu Senhor. O Senhor é santo, é poderoso e maravilhoso, e nós precisamos
ter o mesmo entendimento que tem o apóstolo Paulo. Nós precisamos ter a mesma convicção que tem o apóstolo Paulo, mesmo estando em cadeias. Ele está preocupado em ganhar almas para o Senhor. Mesmo tendo o direito de falar o que quer, ele não pensa naquilo que quer. Ele pensa no reino dos céus e na sua justiça. Ele pensa em alcançar almas e trazer até o sumo pastor das nossas almas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós precisamos nesse último tempo é parar de pensar tanto em nós mesmos e nas nossas paixões. E sendo já a última hora da igreja na terra, nós precisamos nos preocupar em gastar o nosso tempo em falar das obras do nosso Senhor Jesus Cristo, em bater no peito e declarar na mesma forma que Davi declara nos seus salmos, dizendo que agora, para ele, o que importa é declarar as obras que Deus tem feito nas suas vidas. Nós precisamos ter esta preocupação, enquanto nos é dado a oportunidade para falar, não falar aquilo que está dentro do nosso cotidiano ou que nós estamos preocupados, que é alguma coisa que vai nos trazer alguma coisa para dentro da nossa própria vida ou para a nossa própria realidade. Mas nós temos que usar o nosso tempo para ganhar almas para o reino dos céus, para arrebatar as almas do inferno, para declarar que Cristo ainda tem o controle e o domínio, está sentado no trono, ele é rei, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi entregue como cordeiro, mas hoje ele é o leão da tribo de Judá. Nós temos que declarar que ele é santo. Nós temos que declarar que ele tem poder e autoridade sobre almas, sobre cativos, sobre cativeiros. Temos que declarar que o Senhor Jesus tem o poder para mudar a realidade de vidas nesta última hora da igreja. Temos que declarar o Evangelho de Cristo, e que sem o Evangelho as pessoas não alcançarão salvação. Se não for por meio de Cristo, ninguém verá o Pai, ninguém verá a Deus. Declarar as palavras do próprio Cristo. E é o que o apóstolo Paulo está declarando, mesmo estando preso, mesmo tendo oportunidade de se defender. Ele deixa tudo de lado e, dentre as suas próprias palavras, ele declara que para ele agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo está declarando que a vida dele é entregue totalmente em propósito do reino dos céus. Estando ele nesta prisão, em sua casa, de repente, aparece na cidade de Roma um homem por nome de Onésimo. Esse homem vai aparecer na casa do apóstolo Paulo e estava junto neste período com Paulo um homem por nome de Tíquico, e também está Aristarco junto com eles. Estando eles todos juntos num só propósito, aparece esse homem por nome de Onésimo. E quando Onésimo aparece, o apóstolo Paulo logo reconhece. Por que o apóstolo Paulo reconhece? Porque aproximadamente 6 anos atrás desse episódio, o apóstolo Paulo foi até a cidade de Colossos. E quando o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho na cidade de Colossos, ele ganha para Cristo este homem que tem por nome de Filemão. Filemão é um homem bem-sucedido da cidade de Colossos. E sendo ele bem-sucedido, segundo o que rege o capitalismo da época, uma das profissões ou uma das coisas que apontavam que era um homem que tinha renda é por ser esta pessoa
ser bem-sucedida, teria ele ao seu serviço, ao serviço da sua casa, ao serviço da sua fazenda, teria ele escravos para o servirem. O apóstolo Paulo chega lá, depois de ele ter incendiado pelo evangelho a cidade de Gálatas, a cidade dos Gálatas, melhor dizendo, a cidade da Galácia. Aí o apóstolo Paulo, no mesmo propósito das suas pregações, pregando a liberdade que é alcançada só em Cristo Jesus, ele chega pregando nessa cidade, estando lá pregando, ele vai estar junto com este homem por nome de Filemão. E quando ele está ali fazendo a obra do Senhor, ele alcança Filemão para Cristo. Esse homem se converte e, tendo ele se convertido, ele dá espaço para que o evangelho seja pregado a partir da casa dele. O apóstolo Paulo foi para ganhar uma alma, evangelizou, e de lá o Senhor Jesus abriu uma porta do evangelho. Lá está agora uma casa em que as pessoas vão se reunir para cultuar ao Senhor Jesus Cristo, para louvar o nome do Senhor e para adorar e declarar que Cristo agora é também o Senhor das suas vidas. Porém, dentro desta realidade tinha lá os seus servos, os servos de Filemão, esse escravo. Um deles é Onésimo. E agora ele se depara com o apóstolo Paulo. Ele está frente a frente com aquele homem em quem ele viu pregar. Aquele homem que pregava a liberdade. Aquele homem que em uma das suas mensagens ele dizia que não há judeus nem gregos, mas todos são filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Nem em circuncisão, nem por circuncisão, nem pela lei da carne, nem pela lei dos homens, mas pela liberdade da graça alcançada em Jesus Cristo, todos têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Era esta mensagem que o apóstolo Paulo pregava, e agora aquele que foi alcançado por esta mensagem, mas ainda estava na condição de escravo, ele foge do seu senhor, ele foge dos cuidados de Filemão, e ele sai de Colossos e ele vai até Roma. E quando ele chega em Roma, assim como o apóstolo Paulo tinha os seus direitos, quando estava aprisionado por ser um cidadão romano, segundo a legislação da época também, aqueles que eram escravos tinham também o seu direito quando cometiam algum delito. E qual era o direito? O direito era procurar alguém que tivesse influência sobre o seu senhor para o tentar defender. E Onésimo, ele vai chegar para o apóstolo Paulo. Por ter esse direito, a guarda pretoriana libera ele para conversar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reconhece e eles passam alguns dias ali. E dentre esses dias o apóstolo Paulo emprega sobre a vida de Onésimo, este homem que era escravo, o evangelho genuíno e libertador de Jesus Cristo. Esse evangelho que ele tem poder para arrancar o homem das suas mazelas. Esse evangelho que tem poder para libertar o homem das suas prisões e das suas cadeias. Esse evangelho que tem o poder, segundo as palavras do próprio Cristo, o poder de verdade, de libertação. Aquilo que falou o pastor Fabiano, o poder da libertação através do evangelho é algo extraordinário dentro das nossas vidas e na realidade que vivemos hoje. Quando Cristo, através do evangelho, alcança uma pessoa que se encontra em prisões, independente da cadeia que ele esteja vivendo, ele alcança a liberdade pelo poder do nome de Jesus e pela pregação do evangelho.
Quando a verdade compenetra no coração do homem, independente das amarras em que ele está, independente das correntes que ele está, independente dos cativeiros que vive, ele se torna liberto pela palavra. Assim como disse Jesus Cristo no livro de João, no capítulo 8 e no versículo 32, que conhecendo a verdade, esta verdade o liberta. E tendo aceitado a Cristo como Filho de Deus, se o Filho libertar, verdadeiramente todos são livres. Esse poder que o Evangelho causa de libertação na vida das pessoas é pregado por Paulo para Onésimo. Onésimo entende o Evangelho de Jesus Cristo, passa a servir Paulo de uma forma ministerial. Ele está agora ajudando o apóstolo Paulo, depois de ter aceito as suas palavras, aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E agora ele se descaracteriza de escravo. Não é mais escravo. Ele está dentro de uma eclesiologia. Ele está servindo o reino de Cristo, segundo tudo que Paulo lhe ensinava, ele discipulava. E agora ele é uma nova criatura. Ele agora se torna filho na fé do apóstolo Paulo. A própria carta, ela vai declarar isso. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo para Filemon que agora Onésimo é um seu filho, filho gerado nas suas prisões. Isso nos dá o direito de fazer analogia sobre o texto e declarar que agora ele é um salvo em Cristo Jesus. É um filho na fé do apóstolo Paulo, instruído pelo apóstolo Paulo. Porém, a sua realidade ainda o apontava. Porém, o seu delito ainda o castigava. Ele ainda era um fugitivo da casa do seu Senhor. Mesmo sendo liberto por Cristo, ele ainda tinha suas retratações a fazer. Era necessário que algo acontecesse para que todas as coisas fossem postas no lugar. Então o apóstolo Paulo, precisando enviar uma carta à igreja que está em Colosso, e ele escreve também a carta aos Colossenses na mesma época, entre 60 e 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve a próprio punho, tanto a carta aos Colossenses, quanto a carta ao Filemon. E agora ele envia através de Tíquico e do próprio Onésimo esta carta. E a carta está dizendo para que Filemon agora aceite este Onésimo, que antes foi inútil, porque fugiu do seu Senhor, provavelmente para patrocinar a sua viagem, angariar a sua viagem até Roma. Provavelmente ele tinha roubado alguma coisa para fazer como moeda de troca, para conseguir chegar até Roma. Mas agora o apóstolo Paulo pede para Filemon que o aceite de volta, não como escravo, mas como irmão em Cristo, como filho do apóstolo Paulo, gerado nas suas prisões. Ele veio até Paulo fugindo do seu Senhor, por ter cometido o delito de deixar de fazer o seu serviço de escravo e, por certo, por ter roubado alguma coisa do seu Senhor. Mas agora ele está voltando com o aval do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, na sua carta, ele fala que tudo aquilo que ele lhe causou por prejuízo, ele agora vai outorgar tudo que ele fez, tudo que ele deve. O apóstolo Paulo assina embaixo e diz que tudo que ele lhe causou de prejuízo, o próprio apóstolo Paulo o pagaria, para que ele o recebesse de volta. O apóstolo Paulo declara que bem ele quisera que o próprio Onésimo ficasse com ele em Roma, mas era necessário que ele enviasse agora
para da onde que ele saiu fugido voltar como servo do Senhor Jesus Cristo, para ajudar na obra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele declara que agora ele não é mais inútil, agora ele é um servo útil. Ele foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que ele deve, o próprio apóstolo Paulo está dando certeza que vai pagar. Tudo que ele fez de errado, o apóstolo Paulo na carta está pedindo perdão. Aquele que passou pregando o Evangelho que impactou o coração de Filemon, agora está dizendo: aceita o Onésimo de volta, mas não como escravo, aceita como Senhor, aceita, melhor dizendo, como servo, como irmão, para servir o nosso Senhor Jesus Cristo e também a igreja que está em Colossenses. E lá na carta aos Colossenses, do capítulo 4, a partir do versículo 7, 8 e 9, o apóstolo Paulo declara isso, que ele está enviando Tíquico para entregar a carta aos pastores da igreja, aos líderes, para que seja lida para toda a congregação. E quem está trazendo junto a carta para a igreja, quem já está trabalhando no ministério de Cristo, lá no capítulo 4, no verso 9 da carta aos Colossenses, é o próprio Onésimo, que antes ele saiu fugido, mas agora está fazendo a obra do Senhor, está vindo trazer a carta que vai ser uma pregação para a cidade de Colosso e para toda a igreja que está na casa de Filemon. E agora ele é recebido de volta e ele é declarado em uma realidade totalmente diferente da que ele fugiu. Agora aquele que é escravo, prisioneiro, fugitivo, está vindo como um homem liberto, servo do Senhor Jesus Cristo, para fazer a obra do Senhor. E tudo que ele deve, ele pode ficar tranquilo, porque o apóstolo Paulo está garantindo pela palavra dele que tudo vai ser pago. Esta é a obra que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na tua vida nessa noite, através dessa rádio. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para pagar pelo meu e pelo teu pecado. E o preço já foi pago pela minha e pela tua vida. Nós não somos mais escravo do medo. Nós não somos mais escravo de Satanás como éramos outrora. Agora nós temos, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário, a liberdade que o Evangelho e a palavra de Deus nos concedeu através da graça. E pela graça nós somos salvos, e sendo salvos somos livres. E aquilo que nós devíamos pelo preço do pecado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já pagou na cruz do Calvário. Queridos irmãos, a mensagem que eu vim trazer nessa noite é uma mensagem de libertação para a tua vida. É uma mensagem com poder de legalidade sobre todo o cativeiro que você está passando, sobre toda a tribulação de trevas que você está passando. Se você está tendo um problema com os vícios, com a droga, com prostituição, com o que quer que seja, o Senhor Jesus tem poder para entrar dentro da sua vida através dessa palavra e para quebrar todo esse cativeiro, para quebrar toda essa algema, toda essa corrente e pôr no chão e te tornar hoje um homem livre através do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Assim como Ele fez na vida de Onésimo, Ele está fazendo hoje também na tua vida. Assim como Ele fez na minha vida, está fazendo também na tua vida. O Senhor Jesus tem poder para mudar o quadro. O Senhor Jesus tem poder para mudar a história. O Senhor Jesus tem o poder para te trazer a liberdade, para te trazer a cura e para trazer alegria e descanso à tua alma. O Senhor Jesus tem uma ordem hoje sobre a tua vida. Lá no capítulo 4 do livro de Marcos, os discípulos estão desesperados no meio do mar. Uma tempestade está rugindo. Eles estão assustados pela penúmbria da noite. Estão assustados pelo barulho do mar, pela tormenta dos ventos.
Mas de repente o Senhor Jesus se põe de pé no meio do barco, levanta as mãos e dá uma ordem ao vento e ao mar. E tendo dado a ordem, o vento e o mar lhe obedeceram e se fez uma calmaria. O que eu estou dizendo nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, é que o Senhor está de pé no meio dessa tua tempestade. E Ele tem uma ordem de calmaria através dessa rádio para a tua vida nessa noite. O Senhor Jesus tem uma ordem de libertação sobre a tua vida nessa noite. O Senhor tem uma ordem de mudança de decreto sobre a tua vida nessa noite. O Senhor Jesus tem uma ordem através dessa palavra profética para dizer que você não vai morrer nessa situação, para dizer que você não vai morrer da forma que está, que o inimigo não vai conseguir ceifar a tua vida. A vitória está chegando através desta palavra, através do evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo. Basta você aceitar a palavra assim como aceitou Onésimo. Basta você dar abertura no seu coração para entender o amor de Cristo que é externado a você nessa noite. Você foi alcançado por esse evangelho. E a cura, o milagre, a libertação vai chegar na tua vida. O Senhor Jesus vai se pôr de pé no meio dessa tempestade, dessa tribulação. E o Senhor Jesus vai entrar com uma resposta. Se você está aprisionado pelo vício das drogas, o Senhor Jesus tem hoje o poder de entrar dentro da tua casa e trazer a libertação. Irmão Saulo, não é para mim, mas é para o meu esposo. O Senhor Jesus, assim como fez na minha vida, também tem o poder de fazer na vida do teu esposo, irmã, na vida do teu filho, irmã, na vida do teu marido. O Senhor tem poder para fazer na vida da tua esposa, varão. O Senhor tem poder de fazer na vida da tua filha, varão. O Senhor tem poder de fazer na vida do teu pai adolescente. O Senhor tem o poder de fazer na vida da tua mãe, moça. O Senhor Jesus tem poder para libertar, para dar a liberdade àquele que está em cativeiro. Ele tem o poder. E é esta palavra nessa noite. Qual é a palavra, irmão Saulo? Além de tornar livre, ainda fazer assentar entre os príncipes, ainda dar a oportunidade de pregar o evangelho, ainda de inserir dentro do corpo eclesiástico da igreja de Jesus Cristo nesta última hora. Um dia eu estava sendo condenado a 10 anos e 11 meses de cadeia lá no fórum de Joinville, na 3ª vara criminal. Mas naquele dia da minha audiência, o Senhor entrou dentro daquele fórum, moveu todas as provas e a cabeça do juiz, quebrou o decreto. E aquele dia mesmo, um profeta se levantou dentro da cela que eu estava algemado com os pés e com as mãos. E aquele profeta que também estava como prisioneiro, mas não estava ligando na condição que ele estava era ligado com o trono da graça. Estando ele ligado com o trono da graça, ele apontou para mim e me disse: hoje mesmo tu vai para casa, porque eu te escolhi para pregar o evangelho. Às 4:30 da tarde eu passei pela audiência e fui julgado e condenado a 10 anos e 11 meses. E esses 10 anos e 11 meses, o juiz me deu em liberdade provisória. Aquele mesmo dia eu saí pela porta da frente do fórum. O juiz ainda tirou uma nota de R$20 do bolso e me deu na minha mão para mim ir de ônibus até a minha casa. 1 ano e 8 meses eu cumpri de pena. E depois desse 1 ano e 8 meses, o Senhor fez outro milagre. Quebrou todos os 10 anos e 11 meses. E eu me tornei um homem totalmente livre. E desde então estou aqui, pregando a liberdade que é alcançada só por Cristo Jesus. A liberdade está entrando nessa noite na tua casa, pelo poder do nome de Jesus.
eu encerro a minha oportunidade declarando: Cristo tem o poder de libertar o homem de qualquer tipo de cadeia e ainda tem o poder de restituir a sua vida e levantar segundo a sua misericórdia para pregar o evangelho da paz. Deixa eu orar com você em rápidas palavras. Curve a tua cabeça e ore comigo, soberano Deus e eterno Pai. Uma vez mais eu ministrei a tua palavra segundo a inspiração do teu Espírito Santo, declarando o teu poder sobre almas, Pai. E pelo poder desta palavra, Senhor, eu libero uma unção de libertação sobre vidas, uma unção de ânimo sobre vidas, meu Pai, uma unção de vitória sobre vidas, e que todos os demônios caiam por terra agora, pelo poder que há no nome santo de Jesus. E que o teu nome venha a ser glorificado sobre todas as vidas, Pai. Eu os entrego na tua mão e o Senhor me cubra de toda a retaliação do inferno, porque uma grande obra está sendo feita pelo poder e pelo convencimento do Espírito Santo. E eu declaro a honra, a glória e o poder a ti. Tu és santo e poderoso. Gratidão pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.